Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de junho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 3 da Lei do Trabalho, as leis morais, não é? Hoje nós vamos estudar a questão 679 de O Livro dos Espíritos. Né? Todo mundo já está aí com o 679, né? O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo imensamente ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos estudando, aprendendo, buscando crescer cada vez mais, para que assim nós possamos ser aqueles auxiliares verdadeiros, né, do Cristo, porque o Cristo precisa muito da nossa ajuda. A gente percebe aí, né, a situação como está difícil. Agora temos 3 guerras em ação, não é pouca coisa, muita gente sofrendo, muita gente precisando de ajuda, de prece, de oração, e nós temos que auxiliar o Mestre nesse trabalho, né, de consolo, de esclarecimento, de prece, mandando boas vibrações para o planeta, para que a gente possa acalmar esse sentimento de beligerância que está envolvendo tantas pessoas, né? E quem sabe assim levar esses homens a pensarem melhor para diminuir assim o sofrimento dos nossos irmãos, porque são muitos a sofrerem. Então, que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça e que nós possamos ser aqueles trabalhadores fiéis da Seara do Besta, trabalhadores fiéis de Jesus. Graças a Deus. Bem, gente, vamos lá. O Livro dos Espíritos, como eu falei, questão 679. Deixa eu ver aqui o meu marcadorzinho onde está, ver se ele caiu. Não, eu fico meio perdida aqui. Vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. Kardec, gente, eu não sei onde. Ah, tá. Deve estar aqui. Tá. Questão 679 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: achar-se-á isento da lei do trabalho um homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Quer dizer, ele quer saber se aquele homem rico, poderoso, né, que tem uma fortuna, se esse homem está isento da lei do trabalho. Se a lei do trabalho não o alcança. E os espíritos dizem assim: do trabalho material, talvez, né? Porque a pessoa rica, milionária, né? Talvez ela não quer mais trabalhar. Problema dela. Não quer trabalhar. Ela tem o direito. Se ela tem o suficiente para ficar em casa de perna para cima, de não trabalhar, de não ter uma profissão, direito que assiste a ela, né? Ninguém pode condená-la. Ela tem a fortuna, de repente é herdeira, ou ela ganhou um grande prêmio, né? E no trabalho. Ele fala do trabalho material, veja. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou dos outros, o que também é trabalho. Aí vem a questão. Você não quer mais trabalhar? Não quer mais enfrentar o batente, como o povo diz por aí?
é direito seu. Agora, isso não dá você o direito de se tornar um inútil. Pelo contrário, todos nós, sendo ricos, milionários, bilionários ou pobres, temos a obrigação de sermos úteis, conforme o meio que a gente exponha. Se você é um rico milionário, a sua obrigação de se tornar útil é maior ainda. Por quê? Porque você tem mais recursos que o outro. Então, preste atenção na resposta, né? Porque Kardec perguntou isso. Ele disse, do trabalho material, talvez você não precise mais trabalhar. Tudo bem. Agora ele diz aqui, não, porém, da obrigação de se tornar útil. Todo mundo tem obrigação de se tornar útil. Não importa se é muito rico ou muito pobre, tá? Agora, você tem que se tornar útil conforme os meios de que disponha. Então, se você é uma pessoa pobre, você tem o direito, a obrigação de ser útil dentro daquela sua condição financeira, dentro daquelas condições que você apresenta. Da mesma maneira que o bilionário, dentro das condições que ele possui, tá? Ele tem os meios para se tornar útil. Perceberam? Então, o sujeito é rico, milionário, isso impõe. E a gente sabe, né, gente, que tudo isso que a gente tem de bens são empréstimos, né? São empréstimos. Ninguém vai morrer aqui e vai levar os seus dólares do caixão com ele. Não vai. Se não vai levar, é porque isso é um empréstimo de Deus, essa riqueza. E a gente sabe que a riqueza é uma prova. Então, se você hoje é um bilionário e não quer trabalhar, tudo bem. Agora, isso não isenta você da obrigação de se tornar útil conforme os meios de que disponha. Porque isso é um empréstimo de Deus. E você tem que colocar o que Deus lhe emprestou à disposição dos que mais necessitam. Percebeu? Então, se o cara coloca aquilo que ele recebeu de Deus para utilizar apenas para ele e sua família, vai ter problemas. Aí ele diz aqui, ele também tem a obrigação de se tornar útil, ele tem a obrigação de aperfeiçoar a sua inteligência, conforme os meios que disponha. Dos outros. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho. Então, do trabalho material, como ele diz aqui, talvez você possa até ficar isento. Tanto que ele não diz, ele diz assim, do trabalho material, talvez. Ele não diz, do trabalho material, com certeza, você pode ficar isento de trabalhar. Ele diz, talvez. Agora, ele tem obrigação de ser útil, que uma pessoa inútil é a coisa mais triste que existe, né? De ser útil conforme os meios de que disponha. Se você tem poucos meios, você vai poder ajudar até um certo limite. Se você tem muitos meios, se a sua oportunidade de auxiliar tem que ser maior. Como ele diz aqui, ele também não está isento, ou melhor, ele também tem a obrigação de aperfeiçoar sua inteligência
ou a dos outros. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens, olha só, aquele a quem Deus facultou, quer dizer, permitiu que tivesse posse de bens suficiente a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o sol do seu rosto. Claro que não. Se Deus deu a ele essa fortuna, não é obrigado a trabalhar para sobreviver. Ele tem meios para isso, né? Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil. Então, ele está ratificando o que foi dito no início. Tá? Tanto maior lhe é a obrigação de ser útil. Quanto mais meios a pessoa tiver recebido, mais obrigação ele tem de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, isso é muito sério, gente. Muito sério. Né? O rico milionário, ele não tem a obrigação de trabalhar para para se sustentar, que ele tem condições de se sustentar. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Então, para quem muito tem, maior é a obrigação que ele tem de ser útil aos seus semelhantes. É obrigação. Entendeu? Então, nós não estamos isentos de ser úteis, temos que ser úteis, é uma obrigação sermos úteis, temos a obrigação de aperfeiçoar a nossa inteligência e auxiliar outras pessoas a aperfeiçoarem a sua inteligência. E quanto mais a gente recebeu, maior é a nossa obrigação de sermos úteis. Porque isso também é trabalho. Aperfeiçoar a inteligência é trabalho. Ajudar o outro a aperfeiçoar a inteligência é trabalho também. Então, quanto mais, agora, em contrapartida, quanto mais ocasiões de praticar o bem nós tivermos, mais adiantamento nós teremos. Então, ele diz aqui: quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, quanto mais livre o nosso tempo, mais devemos usar esse tempo para ser útil às pessoas. Então, eu não preciso trabalhar 8 horas por dia, então eu tenho 8 horas por dia livre. Então, essas 8 horas eu devo usar para auxiliar as outras pessoas de alguma maneira. Por isso que tem aquela frase, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aqui, ó, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, se nós recebemos muito, é para utilizar para esse muito para auxiliar o outro. E aqui no Evangelho, quem quiser anotar aí, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 40, não precisa pegar, não. É só anotar aí. Lucas, capítulo 12, versículos 47, 48, diz assim, ó: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites.
esse açoite não é o chicote das costas, não, tá? Então preste atenção. Aquele servo somos nós, porém que conheceu a vontade de seu Senhor. Questão 679 está dizendo para mim com a vontade de seu Senhor, não está? Que eu seja útil aos outros, de acordo com os meios que eu recebi. E se eu tiver recebido muito, que eu use esse muito para ser útil à coletividade, à sociedade. Então, isso está em acordo com esse item, com esse versículo 47 do capítulo 12 de Lucas. Olha só. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor. Questão 679, 679 está dizendo para mim qual é a vontade do Senhor. E não se aprontou, quer dizer, não está fazendo aquilo que o Senhor quer, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Quais são os açoites? É igual aquele lá do Sermão da Montanha, que você será entregue ao juiz, o juiz será entregue a você o oficial, lembra? O oficial são os obstáculos, as dificuldades da vida. Lembra que ele fala assim? Se você for levar sua oferta ao altar e tiver algo contra o seu irmão, deixa a oferta ali e vai se reconciliar com seu irmão. Aí depois ele vai dizer outras coisas, depois vai dizer assim, porque senão você será entregue ao juiz, o juiz vai entregar você ao oficial, e o oficial vai levar você para a prisão. O oficial são os obstáculos e as dificuldades da vida. É aqui o 47, olha aqui, ó. Será punido com muitos açoites. São as dificuldades da vida que você vai ter que enfrentar. Aí no 48 diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, que nem leu a 679 e nem estava sabendo da vontade do Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Olha só, aquele, porém, que não soube da vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Quem é que vai ter que estar mais atento? Quem muito recebeu. Porque ele está dizendo que quem sabe da vontade do Senhor e não fez, levará muitos açoites. Quem não sabe da vontade do Senhor e não fez, levará poucos açoites. A ignorância defende. Entendeu? Por isso que a gente entende, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. E nós espíritas, somos os que recebemos muito ou recebemos pouco? Então, muito será cobrado de nós. Aí ele continua assim no versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Percebeu? Então, a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia. Repara que ele coloca aqui duas palavras diferentes. Ele diz: para aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Mas aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Então, a diferença entre receber e ser aquele a quem a confiança é dado. Porque tem gente que muito recebeu, muito dele será exigido. Mas tem outro que o Senhor confia muito. Esse, se falhar, fica complicado para ele. Então, tem aqueles que estão recebendo muito do Senhor, mas tem aqueles a quem o Senhor confiou uma missão. Confiou. Então,
Quem você muito confia, esse tem um peso maior. Porque tem aqueles que muito recebem do Senhor e tem aqueles em quem o Senhor deposita confiança. Então a gente tem que estar pensando assim, como é que está a situação? Quer dizer, dos dois vai ser exigido, mas há uma diferença entre quem muito recebeu e quem está na lista daqueles que receberam por confiança. Muito será exigido. Ah, então a gente tem que estar atento a essas coisas. Aqui o Evangelho está mostrando duas situações. Tem uns que muito recebem, porque o Senhor diz assim: não, você já tem condições de receber muito. Então, eu vou exigir muito de você. Agora, tem outros assim: você está um degrau acima, porque você já é merecedor da minha confiança. Então, eu vou dar uma missão a você de confiança. Para você, muito se pedirão. E se falhar, haverá muito choro e ranger de dentes. Então, quanto mais a gente evolui, percebeu? Maior a nossa responsabilidade. Por isso que tem gente que diz assim: eu não quero saber desse negócio de espiritismo, não. Isso é muita responsabilidade. A gente escuta isso, eu já escutei. É verdade, sim. Não é mentira, não. É verdade. Verdade. Porque a cada questão dessa do Livro dos Espíritos que a gente lê e reflete, é, um, é mais uma razão para você não falhar. É mais um momento que você perde o direito de dizer eu não sabia. Então é muita responsabilidade, sim. Então eu vou reler a resposta dos Espíritos à questão 679. A pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurar a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, é uma resposta que a gente tem que reler várias vezes e se conscientizar dela. 680. Não há homens, pergunta Kardec, que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Olha a pergunta de Kardec. Ele está dizendo, mas tem gente que não pode trabalhar. De repente tem uma deficiência, tá? De repente é só deficiência, porque cultura nem intelecto é justificativa para você não trabalhar, né? Até porque ele diz aqui na 679 que estudar para aperfeiçoar a inteligência também é trabalho. Percebeu quando ele diz? Não será isento de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Estudar para aperfeiçoar a inteligência, trabalho. Percebeu? Aí ele fez essa pergunta, da 680, não há homem que se encontra impossibilitado de trabalhar, no que quer que seja, e cuja existência, portanto, inútil? E os Espíritos dizem, Deus é justo, e, pois só condena aquele que voluntariamente tornou-se inútil a sua existência. Porquanto esse vive às expensas, quer dizer, às custas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil,
de acordo com as suas faculdades. Aí eu me lembro daquele nosso irmão Jerônimo Mendonça, que era tetraplégico, ficava deitado na cama o dia inteiro, só podia mexer a cabeça e trabalhava muito em prol da coletividade. E aí? Dava palestras, viajava o Brasil inteiro em cima de uma maca, sentindo muitas dores também. E levavam ele para tudo quanto é canto de centro, que ele dava palestras. Estudava para dar palestras, trabalhava. Dava palestras, ajudava as pessoas a conhecerem o Evangelho, a se iluminarem, porque ele falou aqui, aperfeiçoava a própria inteligência e a inteligência dos outros. Trabalhava. Então não há desculpa para a pessoa ser inútil, porque o inútil é aquele que vive às custas dos outros. Né? Aí ele diz que ele usa o termo condena. A gente sabe que essa palavra é colocada, que Deus não condena ninguém, mas chama a responsabilidade, né? Vai ter que responder por isso. Aquele que voluntariamente se colocou na inutilidade. Deus quer que todos sejamos úteis, de acordo com as nossas faculdades. Então, há inúmeras maneiras de sermos úteis. E ninguém no planeta, pelo menos no planeta Terra, do mundo, podemos dizer, está impossibilitado de ser útil. Ninguém está impossibilitado de ser útil. Senão isso iria contra a lei divina. E Deus não criou ninguém para inutilidade. Aqui ele indica para a gente ler a questão 643. Bota a mãozinha aqui para não desmarcar. Vamos dar uma olhada na 643. Lê para a gente, Carmen, a 643. Está na parte terceira, capítulo 1 da lei divina ou natural. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens, para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Fazer o bem é ser útil. E ser útil é trabalho. É trabalho. Vamos na questão 681. Kardec pergunta: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Ele responde: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Se os filhos são menores, os pais têm a obrigação de trabalharem para sustentar os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Então, o amor filial e o amor paterno é um sentimento natural que a criatura tem. Amar o seu pai, seus pais, e os pais amarem seus filhos, tá? Foi para que, por essa afeição recíproca entre filhos e pais, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Os homens, lá do período primitivo, aqueles primeiros neandertais, né? Aqueles espíritos, né?
eles não tinham esse sentimento filial e paternal. Eles se reproduziam, mas quando eles faziam suas caminhadas e eram povos nômades, né? Os mais fracos ficavam. Havia um instinto da mãe, né, vamos dizer assim, entre aspas, da fêmea, como a dos animais, né, de levar a sua cria menor. Mas os outros maiorzinhos iam andando atrás. Como o ser humano tem o instinto de conservação, né? Mas se caísse, quebrasse uma perna, ficava, ficava. Por quê? Porque o ser humano, naquela época, ainda não tinha desenvolvido esse sentimento. Porque sentimento também vem com o tempo, né, gente? Eu estou falando daqueles primeiros seres. Aqueles primeiros seres, os australopitecos, aqueles primeiros seres. Então, esse sentimento ainda não existia. Isso vai sendo desenvolvido no ser humano. É igual o animal. O animal fica com a sua cria o quê? Dependendo da raça do animal, o tempo também varia, não é? Então, tem animais, por exemplo, os felinos, os grandes felinos, as leoas, os tigres, os leopardos, as onças, normalmente eles ficam com suas crias uns 2 anos. Dali, depois de 2 anos, ele já se prepara para uma outra cria, né? Já se prepara para outra cria. Já outros animais ficam só alguns meses. Quando aquela cria alcança uma independência, é um instinto. Agora, entre os seres humanos, esse sentimento, esse amor filial, né? Esse amor paterno, isso foi sendo desenvolvido com a evolução da humanidade. Então, mas foi para que essa afeição recíproca existisse, ela foi colocada em nós por Deus, para que os membros de uma família se sentissem que impelidos a se ajudarem mutuamente. O que ele diz aqui, né? O espírito amigo diz aqui, o que, aliás, a gente esquece com frequência, essa afeição recíproca na vossa sociedade atual. A gente não vê aí, gente. Essa semana mesmo aconteceu fatos dantescos. O pai chega bêbado em casa, discute com a mulher, e aí ele pega um tambor de gasolina, jogou em cima dela, em cima do filhinho de 5 anos, que ela estava, 4 anos, que ela estava no colo. E depois pegou o isqueiro e jogou fogo. A sorte que ela pegou a criança, saiu correndo, em chamas praticamente ainda, né? E se jogou dentro de uma piscina do terreno do vizinho. Mas ficou com 40% do corpo queimado, mas conseguiu sair da piscina com a criança, não se afetou. Nós estamos em 2025. O outro lá fez a mesma coisa. Deu um tiro na esposa, deu um tiro nas 2 filhas. O outro também fez isso, matou a mulher, matou o filho, e disse que ele fez isso para resolver um problema. E quando o policial perguntou para ele se ele estava com remorso, ele disse: não, depois que eu matei os dois, foi a noite que eu dormi com mais tranquilidade. Olha só, nós estamos em 2025. Então ainda existem espíritos que não desenvolveram esse amor paterno, esse amor materno, que tem mães que fazem isso também, não é? E tem filhos que também matam os pais, e também não desenvolveram esse amor filial. Então nós ainda temos espíritos que não conseguiram desenvolver esse amor filial, esse amor maternal, esse amor paternal, não conseguiram.
Vamos dar uma olhadinha da questão 205. Deixa marcadinha aqui essa nossa página e vamos na questão 205. 205. Denise, lê para a gente a questão 205. Há algumas Segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. Sim. E será que vai. 205. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Então, é uma afirmativa, não é uma pergunta, né? Dizendo o seguinte, ele está querendo dizer o seguinte, que algumas pessoas acreditam que a reencarnação destrói os laços de família, né? Como fazer os anteriores à existência atual. Então, muita gente acha que esse negócio de reencarnação destrói os laços de família. Será isso certo? Será isso errado? Aí ele vai dizer a resposta. Ele vai dizer que a reencarnação ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, não destrói, ela amplia. Porque, às vezes, você tem amizade por uma pessoa que não é do seu sangue, e você sente naquela pessoa um irmão, quase como uma mãe, quase como um filho, né? Você descobre que isso não quer dizer que você não ame a sua mãe, não ame seu pai. Você pode amar muito a sua mãe, amar muito seu pai, amar muito seu filho, mas sentir amor por outra pessoa que não é de ligação sanguínea com você. Você diz, como é que pode? Eu a considero também como uma mãe. Por exemplo, eu tenho minha sogra. Eu tenho minha mãe, que eu amo, é minha mãe. Mas eu tenho a minha sogra, que eu tenho também quase como uma mãe. Eu amo a minha sogra. E eu sei que ela me ama como uma filha. Sabe? E isso não foi coisa, isso só se construiu com os laços do tempo. Não! Desde o início que eu conheci a minha sogra, tá? Lá em 1978. Quando eu a conheci, eu senti isso. Sabe, eu não era nem espírita, mas eu senti, assim, um carinho tão grande por ela, e sei que ela sentiu por mim, e esse amor, esse carinho foi aumentando cada vez mais. Até hoje ela está com 92 anos, ela tem idade, ela tem 93, é um ano mais velha que minha mãe, 93 anos. Até hoje, quando ela manda mensagem para mim, né, ela diz assim, é uma coisa, sabe, uma ligação, é uma pessoa que eu sei que o dia que desencarnar, o que não está muito longe, porque ela tem 93 anos, mas tudo bem, a gente pode ir até primeiro, né? Eu sei que eu vou sentir muito como se fosse uma mãe assim de sangue. Você entendeu? Porque é uma coisa extraordinária a forma como a gente se fala, como a gente se trata, porque eu sinto essa coisa, né? Por exemplo, eu mandei para ela um bom dia. Responda-se para mim. Bom dia, filha. Que Deus te abençoe e proteja sempre. Esse bom dia, filha dela, quando ela fala isso para mim, né? Eu sinto esse filha como filha mesmo. Bom dia, filha.
Eu sinto esse filha como filha mesmo. Hoje, por exemplo, aqui, se eu não me engano, é aniversário da Carmen. Carmen, não é seu aniversário? Ah, não, então é outra. Porque botaram assim, hoje é aniversário da Carmen. Eu pensei que era você, né? Então, esse Bom Dia Filha, eu sinto no Bom Dia Filha dela o amor de uma mãe. O amor de uma mãe. E detalhe, eu não sou nem mais casada com o filho dela. Mas isso já faz mais de 20 anos, a minha separação. Mas o amor, porque normalmente quando acontece isso, né? Um casal se separa, né? Há um distanciamento. No nosso caso, não. No nosso caso, não. O amor, a ligação foi aumentando. Foi aumentando. Eu estou praticamente separada, eu sou 27 anos. E nesses 27 anos de separação, esse amor nosso foi aumentando. Olha que coisa extraordinária. Não é um laço de família. A minha cunhada também, a filha dela. Eu tenho como uma irmã querida. Ela também. A gente até diz, né? Nossos laços de amizade são indestrutíveis. Pode acontecer o que acontecer, já aconteceram muitas coisas, mas a nossa amizade não se dissolve, é sólida. O que é isso, gente? São laços de família, são espíritos que se reencontram. Agora chegam não como laços consanguíneos, mas o amor, ele a gente sente, é o amor verdadeiro. Então, como é que vai dizer que a reencarnação destrói o laço de família? Não, eu tenho certeza que nós já fomos de famílias consanguíneas e que esse amor está aí e vai se perpetuar por outras reencarnações. Como eu tenho amigos entre vocês, que eu sinto que nós somos de família, porque é uma identificação tão grande entre uns e outros, né? Que a gente sente que a gente se conhece, que a gente vem de longas estradas, de amizades queridas, né? Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso dá para a gente, né, uma tranquilidade, saber que você está entre família, mesmo sendo laços consanguíneos. E só a reencarnação pode nos dar essa segurança, essa certeza. Porque senão, como é que a gente vai explicar isso? Explica isso em reencarnação. Não tem como explicar. Eu não consigo. Eu só consigo explicar isso através da reencarnação. Agora a gente vai entrar no limite do trabalho, repouso. Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Claro, todo aquele que trabalha precisa de repouso, tá? E eles dizem, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo. Lembrando de uma coisa, o repouso não é inércia. E ele também é temporário. Tem gente que acha que repouso é inércia. Eu me lembro quando eu li o livro Nosso Lar, ali fala que o governador de Nosso Lar, ele já tinha milênios, já tinha muitos séculos que ele não tinha férias. Mas, de vez em quando, lá do Nosso Lar,
ele tirava uns dias para repousar. Sabe como é que ele ia repousar? Ele ia visitar os espíritos das câmaras de retificação, naquelas câmaras onde estavam os espíritos sofredores. Ele ia visitá-los, aconselhá-los, consolá-los. Esse era o repouso dele. Era o repouso dele. E também fala da veneranda lá de nosso lar, como outros espíritos superiores, que quando viajavam para repouso, eles iam para quê? Para conferências, participar de seminários, né? Para adquirir mais conhecimentos, para encontrar em outros espíritos, né, do top deles. Eram as férias deles. Eles iam para outras esferas, né? Outras esferas celestes, para se encontrarem, para estudarem, para ampliarem seus conhecimentos. E o governador fazia assim, às vezes, tirava alguns dias do trabalho dele, que era intenso, ele era o governador do nosso lar, e o repouso dele qual era? Ele ia visitar os sofredores. Ele estava repousando. Então, veja, né? Repouso, gente, não é inércia. E ele é temporário. Eu não posso, vou repousar, vou passar o resto da vida sem fazer nada. Isso não é repouso. Repouso não é inércia, ele é temporário. E aí o amigo espiritual continua aqui, né? O repouso serve para a reparação das forças do corpo. O corpo, de vez em quando, precisa, né, dar uma relaxada. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Então, eu vou repousar, né? Aí ele diz aqui, ó, a gente pode dizer assim, a fim de que se eleve, para que esse espírito, essa inteligência se eleve acima da matéria. O repouso, ele tira o mecanicismo do trabalho repetitivo, porque você está, às vezes, ali, né? Faz aquele tráfico o ano inteiro, fazendo aquele mesmo trabalho repetitivo. Então, o repouso, ele serve para tirar esse mecanicismo do trabalho, o trabalho repetitivo. Isso é chamado, né? Alguns estudiosos, sociólogos, psicólogos, chamam isso de ócio indutivo. Um momento que você para, né? Você para de pensar daquilo que você está fazendo, do seu trabalho. Eles chamam de ócio produtivo. O Rose, Vale. quando eu tive lá em Belém, o comércio todo depois do almoço fecha. Não tem um comércio que fique aberto. Todos os trabalhadores autônomos ou descansam. Então, o comércio fecha, só abre depois de 1 hora, 1h30, mais ou menos. Em Então, Mato é isso, Grosso do né? Sul também era assim. Quando eu fui morar aqui na Luana, as lojas baixam a porta pela metade, né, para ninguém entrar. Exatamente isso. Então, ele diz: o repouso serve para a reparação das forças do corpo. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Então, repouso tira o mecanicismo do trabalho, desse trabalho repetitivo. É o que o pessoal chama de ócio produtivo. O momento que você para de pensar naquilo que você faz. E aí você tem oportunidade de ler um livro, de assistir uma palestra, entendeu? Você dá liberdade para a sua inteligência. Aí eu estava mexendo lá nas minhas coisas, eu achei um livro que até aquele menino que fez a palestra para a gente na quinta-feira, né? Eu esqueci o nome dele, foi maravilhoso. Lúcio Brandão, lembra? Lúcio Brandão, do Cefac, ele citou esse livro aqui, As Leis Morais na Atualidade, do Cristiano Torque.
Ele comentou sobre livro, né, esse livro. Eu até perguntei para ele o nome do livro. E quando eu estava mexendo lá nas minhas coisas, eu achei esse livro, As Leis Morais da Atualidade, onde ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ele vai dizer assim, deixa eu achar aqui, eu escrevi tanta coisa que... Tá. Ele diz assim, os espíritos amigos, né? Não, peraí, deixa eu ver se é aqui. Ele diz assim, para alguns linguistas, a palavra trabalho deriva do latim tripalium, que é um antigo instrumento utilizado na antiguidade para torturar escravos, tá? Não, desculpe, é que eu... Ah, tá, diz aqui, ó. Desculpe, isso aí eu vou ler depois. De par com o trabalho, temos outra lei natural. Ele está falando do capítulo 4, lei do trabalho. De par com o trabalho, temos outra lei natural, que corresponde à do repouso. Descanso necessário ao refazimento do corpo físico e do intelecto, o qual não deve ser confundido com preguiça ou ociosidade, que constitui o descanso inoperante e merecido. Então, ociosidade é o descanso inoperante e merecido. As consequências para o espírito que permanece no ócio, quer dizer, aquele que não quer fazer nada, né? No ócio, são a estagnação da inteligência, a rotina, a sensação de inutilidade, o tédio e o crescimento do mal. Porque, gente, o mal não começa muitas vezes aí. Lembra aquele ditado popular? Carpintaria vazia é oficina do diabo. Carpintaria vazia é o ócio. É oficina do diabo. É aí que corre o perigo de você começar a pensar em besteira, né? Então, ele diz aqui, as consequências para o espírito que permanece no ócio são a estagnação da inteligência, a rotina, a sensação de inutilidade, o tédio e o crescimento do mal. Contudo, não basta trabalhar, é preciso desempenhar o serviço com retidão. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Isso está lá do livro Conduta Espírita, no capítulo 8. O dever retamente cumprido, mantém a saúde da consciência. Tem gente assim, é para trabalhar? Tudo bem, eu trabalho, mas trabalha de qualquer maneira, entendeu? Trabalha de qualquer maneira. Ele diz que não. É preciso, não basta apenas trabalhar, é preciso trabalhar com amor, com retidão, porque o dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Então, isso está no livro Conduta Espírita, no capítulo 8. Conduta Espírita é de Chico Xavier, pelo espírito Valdo Vieira, tá? Muito bom esse livro Conduta Espírita. Aí ele diz aqui, o Cristiano Torqui, o terceiro mandamento da lei mosaica, que determina a guarda do sábado, lembra, não tem aquelas coisas? Guardai o sábado. Representa, na realidade, o estabelecimento do descanso semanal, como medida útil destinada a proteger o corpo do esgotamento resultante do trabalho. Os hebreus fizeram disso uma questão moral obrigatória, que foi assimilada por vários segmentos religiosos e perdura até hoje, com a adoção de um dia específico da semana, reservado exclusivamente para descansar e louvar a Deus. Jesus, entretanto, e aqui vem uma coisa muito interessante, Jesus, entretanto, que também trabalhava aos sábados, porque o sábado, pelos hebreus, não foi estabelecido para o descanso, mas Jesus
também trabalhava aos sábados, curando e consolando os enfermos. Deixou bem claro que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Acentuando ainda que meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Isso está em João, capítulo 5, versículo 17. O bom senso nos diz que não é preciso rigorosamente descansar ou louvar a Deus em um dia especificamente reservado para isso, seja domingo ou sábado. Afinal, tudo na vida é trabalho. Até o corpo humano trabalha, mesmo durante o repouso, como é o caso do cérebro e do coração. Certas instituições profissionais, com seus plantões, trabalham continuadamente. Impraticável, pois, paralisar o mundo por causa de um dia do calendário humano. O que importa é que todos cultivemos os valores espirituais e descansemos em momentos próprios, de acordo com as necessidades e conveniências de cada um, de sua profissão, de sua atividade, de seus limites. Porque lá no passado era o sábado e o domingo. Mas tem pessoas que, dependendo da empresa, tem um dia da semana, né? Trabalha sábado, domingo, descansa na terça, descansa na quarta. O importante é que você dê qualidade a esse seu descanso. Tem pessoas que tiram um dia inteiro para descansar. Ah, hoje é sábado, dia de descanso. Não descansa. E tem gente que tem apenas 2 ou 3 horas para descansar e descansa verdadeiramente essas 2 ou 3 horas. Né? Então, o importante, né, que você, no seu descanso, pratique esse ócio produtivo. É o ócio produtivo. Você vai dar descanso ao seu corpo e vai dar liberdade à sua inteligência. E essa liberdade para a sua inteligência, você vai descansar a sua inteligência, vai descansar desse mecanicismo do trabalho, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação sobre o repouso, né? Então, vamos pegar agora a questão 683. Qual é o limite do trabalho? E os amigos espirituais dizem assim, o das forças. Significa que não podemos deixar chegar à exaustão. Tá? Então, qual o limite do trabalho? O das nossas forças. Quer dizer, você não pode deixar trabalhar até chegar à exaustão. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, você está livre para saber qual o seu limite, o seu trabalho. Aí eu trouxe aqui um texto para a gente compartilhar. Deixa eu ver, papapá. Vou ter que abrir aqui. E é do mesmo autor, Cristiano Torqui, só que é de outro livro, Espiritismo Passo a Passo com Kardec. E ele diz assim, o limite do trabalho é o das forças de cada um, como está na questão 683, que nós acabamos de ler. O repouso também decorre da lei natural, descanso necessário ao refazimento do corpo físico e do intelecto, que não se confunde com a ociosidade, que é o descanso inoperante. A ociosidade é o descanso inoperante, como está na questão 682, que nós estudamos. A aposentadoria, por exemplo, vem a ser um prêmio ao esforço despendido pelo homem, que lhe proporciona o indispensável sustento nos dias da velhice, época em que se esvaem as forças, poder criativo e agilidade na execução das tarefas de subsistência. É importante salientar que o declínio das atividades da velhice se deve ao desgaste do corpo físico, mas o espírito continua senhor de suas faculdades e do progresso alcançado. Às vezes você diz assim, né? Ah, eu queria tanto, eu tenho tanta vontade de fazer isso, eu estou com aquela
disposição de fazer, mas o corpo não está obedecendo. Porque nós temos, com a idade, né, o desgaste do corpo físico. O terceiro mandamento da lei mosaica, que determina a santificação do sábado, representa a instituição do descanso semanal, medida útil destinada a proteger o corpo do esgotamento resultante do excesso de trabalho. Esta recomendação de Moisés, por intuição dos espíritos superiores, foi assimilada pelos hebreus como um dia sagrado, místico, um dia específico da semana, para descansar. Os judeus descendentes dos hebreus conservaram a tradição, a ponto de considerarem um atentado. Aí entra para o extremismo, a ponto de considerarem um atentado contra Deus trabalhar no sábado. Jesus, entretanto, que trabalhava e ainda trabalha aos sábados, curando e consolando os enfermos, deixou bem claro que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Querendo dizer com isso que não é preciso um dia específico para descansar, pois que mesmo descansando, trabalhamos. A natureza trabalha, o corpo humano trabalha sem cessar, o cérebro, o coração não param de trabalhar, isso sequer. Os hospitais não fecham, estão sempre trabalhando, os bombeiros, os meios de transporte, etc. Impossível, pois, parar o mundo por causa de um dia do calendário humano. O que importa é que todos descansemos, embora em dias alternados, de acordo com as necessidades e conveniências de cada um, de sua profissão, de suas atividades, de seus limites, né? E ainda pegando aqui para encerrar, esse livro do Eduardo Torquí, As Leis Morais da Atividade, ele vai dizer aqui o seguinte, né? Que por que é que muitas pessoas, né, ainda têm um certo, quando fala de trabalho, usam de forma pejorativa a palavra trabalho, né? Associando o trabalho à escravidão. Então, para alguns, ele diz aqui, para alguns linguistas, a palavra trabalho derivaria do latim tripalium. Trabalho deriva do latim, dessa palavra latina tripalium. E o tripalho era um antigo instrumento utilizado na antiguidade para torturar escravos. É talvez por isso que a ideia de trabalho esteja primitivamente associada ao sofrimento. Não tem aquela música? Vai trabalhar, vagabundo, né? E a gente sempre diz, ai, meu Deus, segunda-feira, ai, estou doido para me aposentar, para parar de trabalhar. Além disso, ele diz que o mito bíblico de que o homem foi condenado a viver do próprio suor, lembra disso? Lá no livro Gênesis, livro de Moisés, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 19, lá diz assim, que o Adão e Eva até foram expulsos do paraíso. Aí lá está dizendo que o homem foi condenado a viver do próprio suor. Olha, trazendo uma versão de trabalho depreciativa. Contribui essa expressão lá do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, a feição de atavismo religioso, para muitos considerarem o trabalho uma espécie de punição divina. Então, o homem vai ter que sobreviver, condenado a trabalhar e tirar o alimento do próprio suor, trabalhando a terra. Então, ficou essa ideia depreciativa, né? Odiernamente, quer dizer, nos dias atuais, trabalhar para muitas pessoas é motivo de satisfação. É quando o homem se realiza, consciente da importância do seu ofício, o mais humilde e árido que seja, porque se sente útil à coletividade. Como os seres humanos têm constituição e resistência orgânicas diferentes, uns cansam mais facilmente que outros. Nesse ponto, necessitamos aprender a conhecer o próprio corpo, utilizando e condicionando o organismo conforme a estrutura física de cada um. Muitas vezes a mente quer, mas faltam energias, né? Então, por isso ele diz aqui, né? Na questão
Por isso, os espíritos amigos alertam na questão 683, que acabamos de ler, de O Livro dos Espíritos, que o limite do trabalho é o das forças de cada um. E nunca deveremos trabalhar levando o nosso corpo até a exaustão. O nome desse autor qual é, Rose? É Cristiano Torque. Eu vou compartilhar novamente aqui o texto dele. Os dois livros, é aqui, ó, Cristiano Torque, Torque ou Torque. Ele tem dois livros, um é esse, Espiritismo Passo a Passo com Kardec. Espiritismo Passo a Passo com Kardec. E o outro livro dele, que é muito bom, é As Leis Morais na Atualidade. São dois livros dele, Espiritismo Passo a Passo com Kardec e As Leis Morais na Atualidade. Os dois livros dele são publicados pela FEB. As Leis Morais na Atualidade. Foi esse que o Lúcio Brandão recomendou na quinta-feira, quando ele deu a aula, né, deu uma palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Dois livros maravilhosos, gente. Ele é um estudioso da doutrina. Bem, gente, nós vamos parar por aqui. Dia 23, nós vamos começar a estudar a questão 684. 684, 23/6/25. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos aqui? Podem falar, não sejam tímidos. Rose, quando você fala na lei de trabalho que todos são produtivos, eu estava aqui pensando nessas pessoas que são especiais a ponto de não pensar, de não discernir, de não se locomover. Como é que fica? Ele pode não se locomover, mas dentro da capacidade dele, ele vai ser útil. Lembra que ele falou? De acordo com os seus meios. Eu não estou falando da pessoa que é paralisia cerebral, né? Aquele que esse não tem Eu jeito. estava pensando dessa maneira, Mas esses porque são exceções. Ah, tá bom. São exceções. Uma pessoa, por exemplo, nós temos irmãos nossos que têm síndrome de Down e trabalham. Não, eles trabalham. Trabalham em escritórios, trabalham em mercados, trabalham até na televisão. Não, esses trabalham de uma forma geral. Mas, por exemplo, eu conheço um menino que ele é todo deformado, ele não vai crescer, ele está numa cadeira de rodas, ele é todo, não fala, não come sozinho, não faz nada. Aí eu fico pensando nisso. Por exemplo, você pode ter uma criança com paralisia cerebral, mas ela pode lavar uma louça, ela pode Mas esse menino vassoura não em faz casa. nada. Não, mas E quando... aí, depende da situação dele. Há as exceções, tá? Quando ele fala aqui, ele não vai falar dessas exceções. Porque esse irmão, ele não pode fazer, mas a gente também não sabe o alcance do cérebro dele, da mente dele, né? Isso a gente Também não não sabe. sabe. De repente, aparentemente, ele não pode fazer nada, mas você não sabe se ele tem alguns vislumbres de inteligência. E quando ele está no desdobramento do sono? Bom, isso é verdade. O espírito não tem paralisia cerebral. Então, no plano espiritual, quando ele desdobra à noite, quando ele dorme, ele está livre. Ele pode ser útil no plano espiritual. Ele está encarnado, ele não está desencarnado. No plano espiritual, ele pode trabalhar, ele pode fazer as orações dele, ele pode estudar. O estudo é o trabalho. Quando ele volta ao estado de vigília, ele está preso ao corpo. Mas quando ele está no desdobramento do sono, ele está livre. Ele trabalha, ele pode trabalhar no plano espiritual. Entendeu? Entendi. Então, Deus não deixa ninguém inútil. Porque às vezes a pessoa está limitada enquanto está encarnado. Mas toda noite o indivíduo desdobra.
E ele não está paralisado na cadeira de roda, surdo, mudo, no plano espiritual. Ele é um espírito inteligente. E lá, Eu estava pensando apenas no estar encarnado, eu não pensei exatamente, no no plano desdobramento. espiritual, ele estará estudando, trabalhando, para que na próxima Na reencarnação próxima reencarnação, uhum, ele não esteja nessa situação tão difícil. Então, o espírito nunca fica incapaz de fazer algo de bom, mesmo esses que estão em coma, porque ele também desdobra, ele também desdobra. e lá no plano espiritual ele vai trabalhar, ele vai Uhum. ser útil de alguma maneira a ele e ao outro. É porque a gente às vezes se limita à parte física, mas nós somos É, espíritos. isso. Vivenciamos uma parte do dia encarnados e uma parte do dia desdobrados, livres do corpo. Tem gente encarnada que trabalha no desdobramento e muito, e trabalha aqui. Está encarnado, está trabalhando. Desdobra, vai trabalhar, vai Desdobra também. vai dar aula, vai estudar, vai auxiliar. Então, trabalha das duas maneiras. Então, nós somos espíritos, né? A gente tem sempre que ver dessa forma. Somos Dessa forma, dessa maneira, somos espíritos. espíritos. Porque às vezes a Uhum, gente se obrigada. prende a essa questão do físico só, né? Mas nós somos espíritos. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, tá? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tudo que nós temos recebido e pedindo ao Pai que nos abençoe e vamos continuar trabalhando como orando pela paz, Uhum. para que o pior não aconteça, para que essas pessoas tenham um bom senso, para que essas pessoas pensem no próximo, para que essas pessoas possam, né, se deixar tocar pelo bem, para que o mal não se amplie. Porque, no final das contas, serão eles os mais responsabilizados. Serão eles os mais sofredores. E lembremos a imagem do Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Literalmente, eles não sabem o que fazem. Então, que o Pai nos abençoe e nos fortaleça. Denise, vou passar para você, tá, o anfitrião? Daqui a pouco a gente está de